nesta segunda-feira, em que vamos emitir o último Geração Debate deste ano de 2025. Vamos falar sobre união familiar e o espírito natalino, já que estamos a nos aproximar do chamado Dia da Família, o Dia de Natal. Por isso mesmo nos propusemos falar sobre união familiar. Para tal, temos aqui em estúdio Diavava de Deus, conhecida no seio da igreja como Mamã Diavava, é a diretora do Departamento da Mulher do Conselho de Igrejas Cristãs de Angola, SICA. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite. Recebemos também o reverendo Hamilton dos Santos, é o bastonário da Ordem dos Pastores Evangélicos. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite a todos os telespectadores. À minha esquerda temos Kibula Leia, economista, gestora. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Muito obrigada pelo convite. E recebemos o empresário Rastine Henrique, a quem também agradecemos por ter acedido ao nosso convite. Muito boa noite, bem-vindo. Muito obrigado e boa noite a todos os telespectadores. Muito bem, quero começar por si, reverendo Hamilton, para percebermos a visão da Igreja sobre o tema, ou sobre a palavra família. O que é que a Igreja define por família? Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite aos colegas do painel. A Bíblia mostra-nos a família como sendo um projeto de Deus, né? Deus é família. E o maior interesse de Deus é que as famílias estejam unidas a priori, porque vamos olhar com a família como sendo a célula base da sociedade. Deus é família, a família é a célula base da sociedade. Então é importante que nós, enquanto igreja, e aliás esse é o trabalho que nós temos estado a fazer, de levar ou promover a união e a coesão no seio das famílias. Porque se queremos ter uma sociedade coesa, uma sociedade harmônica, uma sociedade estável, nós precisamos ter, ou seja, precisamos investir na família. Mamã Diavava, também olhamos para esta questão do conceito de família. Como é que estamos hoje neste domínio? Muito obrigado. A família realmente é um projeto de Deus e é a instituição mais antiga aqui na Terra. E olhando na família, o propósito de Deus é que haja unidade, haja harmonia no seio das famílias, haja entendimento, haja apoio ou ajuda mútua e haja realmente o amor no seio da família, porque, afinal de contas, o amor é o vínculo da perfeição, diz a palavra do Senhor. Muito bem. Kibula Leia, olhando para aquilo que é este casamento entre a Igreja e a sociedade, como é que nós estamos em termos de união das famílias? Olha, bem, aqui uma questão que deve-se levantar. Embora a família seja o núcleo principal e aquilo que devemos valorizar, infelizmente nem todas as famílias, diga-se boa verdade, têm esta união. Pois deveria ser, porque é a essência, não é? E deveria lá estar. Mas se nós olharmos para aquilo que devemos construir, e porque falou-se muito sobre o amor, devemos obviamente pegar-nos uns aos outros e caminharmos juntos. Porque no final do dia o que nós queremos é que haja aquele abraço, que haja aquele acalento, que haja aquele suporte como uma verdadeira família. Portanto, as pessoas devem estar ali olhando para os outros com um carinho muito especial, que vai fazer com que as famílias conheçam, na verdade, a verticalidade que isto exige. Porque senão estaríamos diante de famílias desestruturadas. E nós sabemos que nós estamos numa realidade onde alguns valores vão se perdendo, alguns valores dentro da família vão se perdendo, mas pronto, há sempre tempo para reconstruir, não é, estes valores e trazer aquilo que é a paz, a harmonia e consolidar os laços que, pronto, mudam todo um cenário dentro de um núcleo muito bem construído. Rastine Henrique é empresário, mas também é parte de uma família. Como é que define a família? Vejo a família também como algo base para a sociedade e a família é o sítio onde
nós nascemos e com tendência de desenvolvimento. Vendo nesta lógica para o desenvolvimento, é preciso que dentro da família haja educação cultural, moral, cívica, espiritual e outras educações. Assim, nós tornaríamos uma estrutura familiar muito forte e que traríamos para a sociedade pessoas muito fortes, educadas e com uma visão para desenvolvimento. Bem, está lançada então esta conversa, assim que só agora se ligou à Rede Girassol, saiba que estamos a falar hoje sobre união familiar e espírito natalino por ocasião do final de 2025 e porque se aproxima também o conhecido Dia da Família, o Dia de Natal. Senhores, aqui lançamos esta conversa e falou-se destas várias visões apresentadas sobre aquilo que é família e deixamos agora espaço aberto para quando entenderem fazer a intervenção de forma com a liberdade que se impõe. Mas eu ia perguntar aos senhores desta definição ou das definições que aqui apresentamos sobre família, sobre o que devia ser e o que é nos dias de hoje. Como é que nós estamos? Se é exatamente esse ritmo, se é esta a recomendação, primeiro do lado do que diz, o que dizem as Sagradas Escrituras e depois para aquilo que é a sociedade. É isso que estamos a ver nos dias de hoje ou estamos longe, Sr. Reverendo? E depois aqui também os senhores poderão contribuir. Este período, o período natalino, final do ano, é sem dúvida mais do que um período de mero consumismo, mas deve ser um período de reflexão e reafirmação dos valores na família. Vamos olhar aqui para aquilo que é a realidade das nossas famílias angolanas. Nossas famílias angolanas enfrentam vários desafios, desde desafios da própria violência doméstica, a falta de diálogo entre pais e filhos, as questões econômicas e sociais, enfim, todos esses aspectos aqui vêm direto ou indiretamente influenciar naquilo que seria o curso normal das famílias. A nossa realidade angolana, em concreto, é que neste período natalino, as famílias se reúnem, as famílias sentam, têm a ceia de Natal, enfim, o almoço no dia seguinte, no caso no dia 25. Olhamos também para a realidade de que há famílias que só se juntam nessa época. E é exatamente para estas famílias, por isso é que eu falava do que foi definido aqui, daquilo que é a realidade. Porque há famílias, como dizia Reverendo, o ano todo, pouco ou nada sentar, ou seja, poucas vezes sentar à mesma mesa, se calhar nem o tio ligou para a irmã, o primo ligou para a prima, mas neste dia parece que está tudo bem. Não, e é aí que eu digo que é um momento também de refletirmos, sobre aquilo que são os nossos valores familiares. O ano tem 365 dias. Se pelo menos um dia, que é o dia de Natal, as pessoas se juntam, já está bom. Mas o que se quer é que seja uma constante. Então é importante que as famílias, neste dia, ou nestes dias, 24, 25, ao se reunirem, possam também refletir sobre esse aspecto de estarem juntos apenas no Natal, que não é muito bom. Muito bem, Mamádia Vava, e porque já estava mesmo a pedir a palavra, só quero acrescentar aqui uma nota. Enquanto líder deste Departamento de Mulheres do SICA, que preocupações relacionadas à família têm chegado à sua mesa de trabalho? Olha, talvez falando disso, e eu gostaria aqui de dizer que não são coisas novas, porque o que nos chega na mesa para o aconselhamento ou outros tratamentos são coisas que já aconteceram. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, o primeiro homicídio aconteceu no seio da família. Caim e Abel eram irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. O abuso sexual, que me chega também na mesa, já aconteceu. Amnon era irmão da Tamar, mas aconteceu. O tráfico humano
também aconteceu no seio da família. José foi vendido pelos seus irmãos. Então, são essas coisas todas que acontecem e que nós devemos reparar dia após dia, não esperar apenas no dia do Natal. E se não chegarmos naquele dia, morrermos antes, como é que vamos reparar isso? Por isso, nós somos chamados a essa união, a essa unidade, conforme que a Bíblia diz no Salmo 133, que os irmãos vivam em união. Não é só um dia apenas, mas tem que ser constante. Todos os dias precisamos de nos perdoarmos, de nos amarmos, de vivermos juntos e partilhar aquilo que são as nossas emoções, as nossas dificuldades, também as nossas alegrias. Aliás, Natal é dia de alegria. E como é que alguém poderá partilhar alegria se ainda o seu coração está cheio de mágoa? Se ainda o seu coração está cheio de dificuldades, de problemas, de ódio ainda? Como é que no dia 25 só ele vai poder partilhar aquela alegria? Isso que eu dizia aqui, quando nós transportamos algo que é divino no algo que é humano, isso nos complica, isso nos escraviza. E hoje em dia o Natal está sendo visto como um dia de comer bem, de beber bem, mas não é realmente isso. E eu tenho dito sempre que Jesus nasceu no seio da família. É para valorizar a família. Para valorizar a família. Porque se fosse alguém que descia do céu para a terra, bum, ninguém podia. Como o Melquisedeque, né? Que não tinha pai, não tinha mãe. Mas para ele, como ele vinha para pegar a nossa carga, o nosso corpo, sentir aquilo que o homem sente, ele deveria viver dentro da família. E ele viveu até o ódio que nós vivemos hoje no seio da família. Viveu muita coisa ruim. Tibula, como é que tens estado a olhar para este casamento igreja-família? As igrejas, ou a igreja enquanto esta parte da sociedade que deve ou pode ajudar a moralizar, tem estado a cumprir o seu papel? Olha, eu diria que sim, porque as igrejas estão ali, não só como estrutura, mas como uma união de pessoas que professam uma determinada fé e que são uma determinada religião, porque os ensinamentos vão sendo passados. O problema não está forçosamente nas igrejas, mas as pessoas que deveriam acolher aquela palavra e aplicá-las. Portanto, quando as pessoas olham, por exemplo, para o Natal como um momento de gastar, comer e beber, estão a desvirtuar a verdadeira mística de Natal. Porque Natal, para aqueles que são católicos, por exemplo, é um momento de preparação. Portanto, nesta fase é uma preparação, né? Por isso é que é um tempo de advento, onde as pessoas preparam o que há de vir. O que há de vir é o quê? É aquela esperança renovada, não é? Que todo aquele que percebe o que é que o Natal representa deveria fazer. Então, isto é transmitido, mas as pessoas, quando olham para o Natal como um momento de comprar o bacalhau, comprar isto, aquilo, outro, eu não reprovo totalmente isto, mas eu acho que se olhasse para o lado muito mais espiritual, as pessoas fariam uma introspeção para perceberem o que é que andaram a fazer ao longo do ano e que seria um bom momento para uma reconversão. Porque as famílias, é o que se disse aqui, as famílias não devem simplesmente aguardar um momento específico para reconciliarem-se, mas deveria ser o ano todo um momento de reflexão, não é? Um momento de união, de perdão, para que o Natal fosse apenas o culminar de todas essas ações. No entanto, a igreja está lá, temos a palavra todos os dias, temos as informações necessárias que devem nos ser passadas para que nós possamos entender o que é que devemos fazer. Agora, nós é que tínhamos que ter o discernimento necessário para entendermos que deveríamos nos inclinar mais para o lado melhor do que daquele lado que é de gastos supérfluos. Porque o que é que ocorre depois disso? É o arrependimento. E já vai falar dessa questão dos gastos. Quero também, Racina, ouvir a sua opinião quanto a este cumprimento do papel que tem na sociedade. A Igreja tem estado realmente a fazer a sua parte, porque e não é novidade para os senhores que também, e já ouvimos vários relatos de situações que começam mesmo no seio da Igreja e que de alguma forma também desestabilizam muitas famílias. Sim, como eu dizia, que dentro da família nós temos valores e princípios que é incutido pela
pela estrutura vertical. Temos que trazer a cultura, a educação, saindo desta vertente de família para a sociedade. Vamos encontrar outros fatores. Por vezes, nós como pai, quando perdemos o poder familiar, então a tendência é a família estar desestruturada. Porque, onde é que eu quero dizer? Eu, pai, trabalho, depois de um certo tempo, perco o meu trabalho, perco a autoridade da família, mas aí vem a cultura e os valores que nós educamos. Mas também os nossos filhos sofrem influência da televisão e de outros fatores. E ali também, internet. Ali também está a importância da própria família, a ajuda dos outros membros da família a tentarem pegar aqueles membros que o pai já não consegue suportar ou dar a sustentabilidade para os outros membros da família, consoante os valores que foram aprendendo na família, darem uma ajuda. Agora, quando não tiver estruturada essa família, então eles vão ser entregues à sociedade, vão estar a Deus dará. Nós, como temos uma natureza de sobrevivência, através da natureza ou da sociedade, vamos procurar outras alternativas. Então, essas alternativas podem ser boas para a sociedade, como podem ser más. Por isso, também as outras sociedades, em caso de perca da família ou perca de trabalho, há outras organizações, aqui também temos as igrejas, há outras casas santas que apoiam nesse momento quando a família começa a ficar desestruturada. Reverendo, e eu trazia aqui a questão de serem no seio da própria igreja, em que muitas vezes saem, digamos, com ensinamentos, informações que não ajudam as famílias a estarem unidas. Isso também é uma realidade. Infelizmente essa é uma realidade. E nós, em sede da Ordem de Pastores Evangélicos de Angola, porque no fundo depois é a instituição representativa dos ministros de culto, todos esses muitas problemas... vezes essas questões são fomentadas pelos próprios ministros de culto. Infelizmente, são esses problemas chegam, né? Chegam à nossa mesa, e nós, em sede da Ordem, como disse, temos procurado dar um melhor tratamento a esses assuntos. Mas vamos aqui convir que a igreja é formada, ou seja, as pessoas que formam a igreja vêm de uma família, ok? Então, nós não podemos pular aqui do assunto família e responsabilizar a igreja. Não podemos pular do assunto família e responsabilizar a escola. Não podemos pular do assunto família e responsabilizar as redes sociais ou a sociedade. Por quê? Porque está tudo dentro da família, ok? Então, como um colega de painel aqui disse, a questão dos valores. Nós temos aqui que olhar para os valores que se cultivam dentro de cada família, ok? A cultura que há dentro de cada família. Olhar aqui qual é o legado que os mais velhos, os pais, estão a deixar para as futuras gerações dentro dessas famílias. Obviamente que um professor, um pastor, ou seja, o que for, um profissional qualquer, que tenha vindo de uma família estruturada, de uma família com valores, de uma família com princípios, não vai ter muito trabalho para poder se posicionar como uma pessoa digna de respeito. Permitam-me dizer que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador com apenas 13 anos de idade, e com 18, 19 anos eu já era pastor.
Agora, muita coisa que eu aprendi no seio da minha família me serviu de sustento e de base para a minha vida espiritual. Há coisas que eu não fazia, não é só porque a Bíblia diz que não faça isso, mas é porque aprendi na família que não devia fazer isso, não devia fazer aquilo. Então vamos olhar aqui para a necessidade das famílias cultivarem os valores. O valor da partilha. Mas que valores são esses que muito falamos? Que valores são esses? Exatamente. Da partilha, por exemplo, ok? Vê, o meu colega aqui disse, não, que chega uma altura, se calhar, que o pai, o provedor, o chefe da família, por razões várias, já não tem condições de sustentar a sua família. Mas ele tem filhos, ok? Filhos que se calhar já estão crescidos e que já podem ajudar. Se não foi cultivado, não foi incutido esse valor da partilha, onde aqueles que mais têm devem ajudar aqueles que menos têm, então isso aqui é um motivo suficiente para a família acabar. Okay? Então, é importante que nós venhamos olhar para isso, o valor da partilha, do próprio amor, o amor ao próximo. Esse amor que transcende a sopa solidária, que transcende a doação de roupa usada, mas o amor ao próximo que me leva a me colocar no lugar do meu próximo. Que, em síntese, é isso aqui. Jesus disse que o bem que você quer que o outro te faça, fazei-lo antes. Então, é nós nos colocarmos no lugar do nosso próximo. Vê um outro aspecto, a questão da violência doméstica. A Bíblia diz que ninguém maltrata o seu próprio corpo. Então, o marido e a mulher são os dois num único corpo, ok? E ninguém maltrata o seu próprio corpo. Então, quando há esse entendimento, eu não vou maltratar a minha esposa, não vou bater a minha esposa, não vou... Por quê? Porque ela é parte do meu corpo. Ou o contrário, porque hoje também as esposas que batem no marido. Sinceramente. Será que o pastor já apanhou da sua mulher? É preciso falar isso, não é? Graças a Deus. Não, mas isso é uma realidade. Infelizmente. Hoje as esposas que batem nos meio maridos. assim, mas pronto, é uma realidade. O que está mais acentuado aqui são os homens a bater, né? Passa aqui o termo, as suas esposas. Mas também acontece o inverso. O que se diz é que os homens têm vergonha de assumir isso. Já ouviu? Os homens têm vergonha de assumir isso, mas o que fazem mais violência são os homens contra a mulher. Eles é que nos violentam mais, os homens mesmo. Okay. Batem nós, falam mal de nós, comer com uma mulher e comer com uma bruxa, mas eu às vezes me pergunto, este homem que está a dizer que comer com uma mulher é comer com uma bruxa, mas tem 7 mulheres. Sim, não, mas por quê? Porque ele não aprendeu na família, vamos voltar novamente aqui, na família de onde ele veio, não aprendeu a tratar a mulher com respeito. E nos não casos, aprendeu a tratar a mãe como uma rainha, proteger. E nos casos em que este homem, esta mulher, recebe, por exemplo, informações na igreja que não, olha, o teu esposo, a tua prima, a tua irmã, o teu filho, o teu sobrinho é que está a impedir o teu crescimento. Ele cultiva esta informação e quando chega na família lá, despeja tudo e depois vai criando os problemas familiares. São também questões que muito se debatem hoje. E é ali onde que eu gostaria talvez de falar um pouco sobre os ministros, né? Os ministros de Deus. Nem todos são verdadeiros, nem todos. Temos que falar a verdade. Exatamente. Nem todos, porque existem também aqueles pastores de meia-noite. Não foi chamado. Talvez eu sou a Jaqueline, a minha irmã Adelina, chamaram a Adelina como Lina. Então, quando estavam a chamar a Adelina, eu também ouvi, parece que é Adelina. E eu também vou avançando. E chegamos lá, todos nós nos colocamos lá. E o Senhor já nos advertiu que muitos vão se dissimulando no nosso meio. E são aqueles falsos realmente que estão trazendo sérios problemas no seio das igrejas. E, aliás, na família, é ali a base da educação. A verdadeira educação é obtida no seio da família, não é fora da família. Porque se eu dizer à minha filha, não rouba, mesmo que a igreja não pregasse não roubar, ele nunca vai roubar. Mesmo lhe colocar hoje uma diaconisa que vai velar sobre as finanças da igreja, ela não vai roubar, porque já ouviu lá em casa, olha, o roubo tem consequência. Porque quem rouba é que leva o peso.
E a pessoa que foi roubada ficou de mãos vazias, não tem peso nenhum. E a pessoa que levou é que está com peso. Então, para você não avançar com o peso da consciência, cada vez que eu vou ver a minha irmã, vou dizer, eu que roubei o seu telefone. E eu fico assim. Por isso que nós precisamos realmente admitir isso, que existem aqueles pastores, até que muitas das vezes chega lá uma criança, porque essa criança quem vai denunciar que é bruxo, é feiticeiro da família. Olha, Mas Jesus, quando lhe trouxeram aquela criança, Jesus disse, não, existem coisas que devem acontecer para que a glória do Senhor seja manifesta. Exatamente. Eu estava aqui a dizer, Deus é um Deus de união, porque uma das grandes recomendações de Jesus é mesmo o sigilo. Em nenhum momento disse, olha, vá lá e demonstra isto e aquilo outro. Porque aquela pessoa que deveria resolver quando expõe, já é a questionar. Porque não é de bom tom chegar e dizer, olha, aqui o teu filho, ou o teu esposo, ou sei lá que está a fazer isto. Está-te amarrado. Exatamente. Eu aqui saio já daqui da rede de geração de uma forma, não sei. Onde nós precisamos de ter o empoderamento das pessoas ou das mulheres, conforme que o Mano já perguntou. Não pode ser ou não deve ser apenas pela sobrevivência, mas convivência. Não, mas para tal é preciso ter princípios. Porque as mulheres devem ser formadas e informadas. Muitas das vezes, algumas submetem-se porque se calhar não têm informação, porque se calhar não têm onde recorrer, mas ainda volto à questão de, como se diz agora, abrir cubas. Aquelas pessoas que acham que deve revelar coisas que podem desunir, não são pessoas dignas deste nome, seja pastor, seja padre, seja o que for, nem profetas, não são dignos deste nome, porque eu Kibula Leia, não sou profeta, não sou diaconisa, ou sei lá das quantas, mas eu, antes de agir, tenho que refletir nas consequências que o meu ato poderá causar. Porque imagine, um pai vai a perceber-se que o filho é bruxo, e eu vejo muito acontece. Há muitas crianças que são jogadas na rua porque alguém disse que é bruxo, fez e desfez. Mas como é possível? Eu vou carregar alguém durante, uma criança, né, durante 9 meses, e no final do dia alguém vem de ânimo leve me dizer que meu filho é bruxo, eu vou acreditar, vou maltratar o meu filho. Onde é que está a sabedoria cristã nisto tudo? É preciso que nós raciocinemos um bocadinho, porque senão vamos cair no contrassenso, e depois de destruirmos as nossas famílias, a pessoa que nos aconselhou não estará ali para depois resolver. Luís Regina, está a pedir a palavra? Estavas a falar de valores. Que valores são esses que muitos se apregoam, mas que pouco ou nada se refletem então nesta união das famílias? É assim, se vermos num aspecto espiritual, Deus nos deu o livre-arbítrio. A gente, por natureza, consegue detectar o bem e o mal. Conseguimos detectar isso. E dentro das famílias ensinam esses princípios todos. Não deves roubar, não deves insultar os outros. Coisas que, a tua ação pode danificar certas pessoas. Então, isso ensina-se nas famílias. Não roubar, não se prostituir, criar homens dignos para a sociedade. Em algumas famílias. Geralmente as famílias... algumas, que bom. Não, mas seria o papel de todas as famílias. Seria o papel, mas eu não posso ensinar aquilo que não tenho. Há pessoas que vêm de uma corrente que não os ensina valores positivos, né? Reforço aqui a palavra positivo, porque também podem ser valores contrários ao que se deve... Por isso mesmo, estamos a falar de estruturação familiar. A nossa cultura, nós os bantus, antigamente não podias casar com quem a tua família não permitir. Ou seja, os nossos pais já escolhiam as mulheres, ou as mulheres já escolhiam vice-versa. Quem deve casar com o nosso filho, quem deve casar com as nossas filhas. Ali já não havia livre-arbítrio, né? Já não havia, então. Não, ali protegia-se as famílias. Então,
com este período de Mas desenvolvimento... o pai ainda hoje consegue fazer isso com o teu filho. Sim, muitas das famílias ainda seguem isso. Então, com esse desenvolvimento, fomos perder certos hábitos familiares. Então, quando já chegamos numa família, agora vamos no que estavas a trazer, que podemos encontrar famílias que não ensinam o bem para a sociedade ou o bem para a família, porque também já vieram de famílias desestruturadas. Agora, por exemplo, vamos criar uma nova família com pessoa que veio de uma família estruturada e com uma que veio de uma família não estruturada. Então vai se encontrar aí um choque, mas ainda bem que esse choque vai aparecer, porque nós, como casal, somos pessoas diferentes, de cultura diferente, com pensamento diferente, e aqui tem que surgir a inteligência, a sabedoria. A sabedoria, porque também casamento tem que haver inteligência e sabedoria. Tem que haver esta sabedoria, a inteligência, para saber gerir o casamento. E reeducar, por exemplo, a mulher pode reeducar o homem que veio desestruturado, o homem também pode reeducar a mulher que veio desestruturada. Isto tem a ver com os objetivos. Mas aí também precisa crer esta reeducação, precisa estar aberto a isso, mamãe. Sim, de facto, é preciso estar aberto. Por isso, você, homem ou mulher, tem um período de criar essas condições por causa dos objetivos familiares. Quando não se atinge esses objetivos, esta nova família tem que se separar para não se criar outro modelo familiar que não trazem algo de bom à sociedade. Estava a pedir a palavra? Olha, muitas das vezes, né, nas nossas famílias, naquele momento da preparação de noivo, de noiva, quem tem mais tempo nesta preparação é a mulher. E a Bíblia diz que ensina a criança no caminho em que ele deve andar, porque mesmo se tornar grande, não vai se desviar facilmente daquele caminho. E nós, as mulheres, temos facilidade porque nos é incutida a ideia da submissão na nossa mente. Por isso que você vê que uma mulher, quando é casada, facilmente, se ele tinha aqueles caminhos e encontraram um homem justo, um pai de casa, porque o pai é aquele que sabe proteger, que ama a sua família, que sabe dar boas instruções para a sua família. Se uma mulher se encontrar com um homem desse, com vontade de mudar, ele vai mudar. Mas muitas das vezes os homens. Outro assunto mais. Reverendo, está pedindo também a palavra? Sim, eu peço a palavra exatamente para falar no ponto que foi colocado aqui, que é uma realidade da nossa sociedade. As pessoas vão para a igreja e o pastor diz, não, quem está a causar isto... Onde deviam encontrar consenso, encontram muitas vezes esta... Sim, mas vamos olhar aqui as coisas e organizá-las. Se por um lado nós temos alguns pastores, alguns servos de Deus com essa má conduta, por outro lado vamos convir que a igreja tem feito um trabalho muito grande, ok, para a consolidação e harmonia da sociedade. Haja vista que se não fosse o trabalho da igreja, não sei que sociedade nós teríamos, ok? Não sei. Mas agora, não estou a usar essas palavras para defender aquilo que tem sido feito de forma errada. Nós, em sede da ordem de pastores... Desculpe, reverendo. Eu concordo com o que está a dizer. Não podemos culpar hoje que muito mal vem da igreja. Vamos medir, por exemplo, em 100% da igreja, podemos tirar 20% que não presta. Então fica 80%. 80% é porque há um ensinamento bom que está a vir. Mesmo eu, os princípios e valores que eu tenho, é porque nasci numa família já com estrutura religiosa.
E hoje, se te encontrar no caminho, por exemplo, alguma coisa, tiveres a passar mal, posso te ajudar. Isso tudo veio da igreja. Da família cristã. Então, nós em Sede da Ordem temos o nosso código de ética e deontologia pastoral, ok? Como a semelhança dos jornalistas também tem e outros profissionais. Vê que descobre que a irmã ou outro que está a fazer algum mal, coisa assim. O pastor tem de ter um posicionamento na sua abordagem de formas a unir a família e não a destruir a família. Exatamente. Porque nós estamos a olhar aqui para a figura do ministro de culto, e quando me refiro ao ministro de culto, a falar o pastor, o profeta, apóstolo, bispo, enfim, estamos a olhar aqui para a figura do ministro de culto como uma autoridade, ok? No seio da igreja e no seio da sociedade, que tudo ou quase tudo que sai da boca do ministro de culto, as pessoas seguem, cumprem e obedecem, ok? Daí que deve ter muita prudência, o ministro de culto deve ter muita prudência nas suas abordagens, no seu despertar das pessoas e até na questão das próprias profecias mesmo, sob pena de não acabar destruindo as famílias. Mas aqui, vamos aqui dizer que se há, por um lado, alguns ministros de culto que de forma errada têm, até involuntariamente, destruído algumas famílias, mas a grande maioria, e eu estou a falar pela grande maioria, tem feito um trabalho excelente. Nós temos o país que temos, graças a Deus e aos ministros de culto, bons pastores que a igreja angolana tem. Muito bem, senhores, falamos desta questão da igreja, do papel da igreja na união das famílias. Vamos olhar exatamente para o seio familiar. Os pais. Que pais hoje temos, Kibula, que tem estado a orientar os filhos para esta união, para esta necessidade de o filho crescer com a ideia de que o que você tem pode e deve partilhar com o seu irmão, que o seu primo é seu irmão, que o vizinho do lado também precisa e sempre que se precisar você pode partilhar. Temos os pais que têm estado exatamente a incutir isso nos filhos? Nós temos sim, isto é como tudo, não é? Não podemos só olhar para o lado errado. Se falamos aqui em termos de percentagens, talvez haja algum equilíbrio ou não, porque, bom, eu digo isto porque as gerações são diferentes e a forma de encarar as coisas também é diferente. Como é que se explica, Kibula, que um pai vai apenas tomar contacto com a realidade ou com o dia a dia do filho na escola no final do ano e depois culpabiliza a escola pelo não aproveitamento do seu filho? Exatamente. Ou mau aproveitamento por isso é que eu falo sobre as gerações. Eu ia justamente lá chegar. A geração da globalização trata tudo pela internet. WhatsApp, mesmo nos grupos da escola, quer saber da tarefa nos grupos da escola, e diga-se, eu faço parte quase dessa. Eu digo quase porque eu agora estou mesmo a me colocar naquele lado de senhora para fugir um pouquinho ali da falta de responsabilidade que a gente vai registrando. E eu, por exemplo, o meu pai, ele ensinou-me princípios diferentes. Meus pais, no caso, ensinaram-me princípios diferentes. Eu cresci pela igreja e ouvindo a palavra de Deus e algumas repreensões. Não tinha aquela liberdade de estar trancada do meu quarto, mexendo no telefone, ao meu belo prazer, porque havia normas que eu deveria cumprir. Hoje em dia, nós já verificamos um desleixo tremendo e até aconselhamentos não muito firmes. Eu repito, não de todo, mas na sua maioria, as pessoas estão muito mais presas ao material do que às coisas muito mais espirituais e muito mais importantes. Porque se ensinar ao meu filho que deve partilhar, deve ser solidário, deve amar, ele vai crescer com esta cultura e numa altura como esta, em que todo mundo quer falar sobre partilha, sobre solidariedade, vai praticar este ato. Mas agora, se ele crescer ouvindo diferente, o que é teu, não deves partilhar porque o esforço foi do teu pai, ele vai pensar desta forma, porque tudo cria-se. É o que se diz, é deste pequeno que se torce o pepino. Se esse pepino foi bem torcido, ele vai crescer com valores positivos e vai fazer parte da sociedade de uma forma muito mais positiva. Se for o contrário, vamos continuar com os Facebooks e o WhatsApp e nada vamos resolver. Eu sei que os senhores querem também falar sobre esta questão do papel dos pais na educação dos filhos e naquilo que é o legado para
para a construção de famílias cada vez mais unidas. Todavia, peço que tenham alguma calma. Vamos fazer um rápido intervalo e quando voltarmos aí sim, vamos ouvir também as vossas opiniões sobre esta questão e olhar mais para este espírito natalino, bem como também a família que transcende a ligação sanguínea, porque há também famílias que se constituem hoje fora dos laços sanguíneos, não é? Então vamos falar sobre este assunto também mais daqui a pouco. Vamos só um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Outra vez, muito boa noite. Cá estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate, última edição de 2025, e hoje estamos a falar da união familiar versus espírito natalino. Senhores, antes de fazermos o intervalo, e já ouvimos o posicionamento da Kibula Leia sobre esta questão do papel dos pais neste processo de educação dos filhos, para a orientação, para aquilo que é a essência da família. Mamã Diavava, como é que tem estado a olhar para esta fuga, esta questão dos pais, de muitos pais deixarem as suas responsabilidades como pais para atribuir à escola, atribuir à igreja, atribuir à creche e outros meios sociais? Como é que se pode alterar esta situação? Porque é o pai que... E se o filho reprovar, por exemplo, no caso da escola, depois culpa a escola, né? Meu filho não podia reprovar porque eu paguei, porque eu fiz. Mas ele o ano todo não acompanhou esse filho. Olha, vou dizer o seguinte, que o pai é a autoridade. A maior educação, a melhor educação que um pai pode dar ao seu filho é ser exemplo diante daquele filho. Porque se o pai fosse um exemplo no seu caráter realmente, porque hoje em dia o que nos faz mal é a falta de caráter. E a nossa vida está andando conforme cada família ou cada pai quer. Mas como é que nós podemos chamar a atenção nesses papás, nesses mamás, que muitas das vezes deixam tudo à mercê da escola, da igreja? Não pode existir a igreja se não existisse a família. Não existe uma sociedade, uma nação sem a família. Então, a maior responsabilidade do pai é velar realmente e acompanhar cada passo dos seus filhos. Tanto na escola, mesmo aquelas crianças que saem da escola dominical, a mãe ou o pai tem essa responsabilidade de perguntar o que é que aprenderam hoje. Eu me lembro uma vez, como nós temos tido culto doméstico em casa, a filha chega em casa, ele ouviu da boca do monitor da escola dominical uma coisa contrária que eu ensino em casa. E ele chega e diz: oi mãe, olha aquilo que o monitor disse hoje. Será que é mesmo isso? Eu disse: não é isso. Olha, é assim, 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 assim. Porque a filha confiou na mãe e a família é o espaço mesmo real para a educação. Então os pais precisamos de deixar um legado verdadeiro nos nossos filhos. Há bem pouco tempo foi se perguntando aqui quais são os valores que nós precisamos de dar aos nossos filhos. Muitas das vezes não falamos da justiça. Muitas das vezes não falamos da equidade nas nossas casas. Muitas vezes não falamos de respeito. Quem te bate, você também bate. Porque você também é pessoa. Mas a dignidade humana realmente está ligado também à equidade. Então, a família tem que mostrar, ensinar as crianças que quando, por exemplo, você está dentro de um táxi, mas chega lá alguém com uma deficiência, se você vê que o lugar onde é que ele deveria sentar não é bem propício para ele, você levanta, deixa o teu lugar para ele e você senta naquele lugar para proteger aquela pessoa. E a equidade nos ensina isso, dá a cada um segundo aquilo que ele necessita ou merece. E a justiça também. Muitas das vezes nas nossas casas não falamos pouco da justiça. E o que nós incutimos na mente dos nossos filhos sobre a justiça é que quando alguém te faz mal, você peça a justiça de Deus. Mas Deus não faz a sua justiça de uma forma unilateral.
quando ele quer fazer justiça para condenar o meu irmão, mas ele também vai ver o que eu fiz. Então, é preciso realmente dar valores ou ensinar valores que vão fazendo com que os nossos filhos seja a geração ou a multiplicação como nós, os seus pais. Agora, quando um pai, por exemplo, todas as tardes manda a filha ou o filho, vai comprar 2 garrafas de cuca, o que resta para aquele filho? Todos os santos dias, o pai manda o filho, vai comprar aquele maço de cigarro. O que resta naquele filho? Um dia aquele que papai não que acabou, ele também vai tentar. E quando começa assim, isso já vai. Então, o pai como autoridade moral da casa, realmente precisamos de ser modelo, precisamos de ser exemplo. O que eu não quero ver nos filhos dos outros lá fora, deixa-me dizer também isso, porque é uma verdade. Existem pais, né, que namoram com as meninas lá fora que têm talvez menos idade que a sua própria filha em casa. E qual é o legado que nós vamos deixar? Qual é o legado? O conflito que nós vamos criar entre aquela moça e aquela mãe que é a esposa do pai lá em casa, haverá mais respeito? Não haverá, porque o que a mãe anda a ver, ele também já viu. Não vai respeitar mais nem a mãe, nem o próprio pai. Por isso, nós como pais precisamos realmente de ver, acompanhar os nossos filhos, mas olhando em primeiro lugar para nós mesmos. O que nós somos, o que nós fizemos e o que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Exatamente, reverendo... Mesmo na escola também é a mesma coisa. Há bem pouco tempo nós tratamos do 16 dias de ativismo sobre a violência digital contra mulheres e raparigas. E nós falamos que faça bom uso das redes sociais. Quantos pais acompanham os filhos nessas redes? Não. Questões que ficam aqui por levantadas e que poderemos responder sempre fazendo estas reflexões. Reverendo, voltando aqui ao tema central para podermos também orientar ou ajudarmos, não é, vamos assim dizer, a orientar as famílias que hoje estarão muitas delas sentadas em casa a nos acompanhar. Como é que este momento que estamos a viver agora, esta fase do ano, pode ajudar neste processo todo de união das famílias e também do fortalecer os laços familiares enfraquecidos e a questão da solidariedade? Ok. Então estamos a falar aqui da união das famílias. Essa união das famílias deve ser promovida. Vê que... Não só nesta fase do ano? Não só nessa fase do ano. E da seguinte forma, vê que a mamã de Avava aqui, naturalmente, deve ser mais velha de todos nós, mas nós, num período histórico da nossa sociedade, do nosso país, nós éramos mais solidários, éramos mais unidos em detrimento daquilo que somos hoje, ok? Nós viemos de família onde a irmã da nossa mãe era, se for mais velha, era mãe grande, se for mais nova, era mãe pequena, e do pai assim sucessivamente. E os nossos primos, nascidos do nosso tio, da nossa tia, eram nossos irmãos. Então, vê que nós já vínhamos de uma família em que a união era promovida. Este é minha mãe, não me nasceu, mas é irmã da minha mãe, não me gerou, mas é irmão do meu pai, é meu tio. Essas ações, esses ensinamentos aqui, incalcavam na mente de todas as crianças, inclusive nós, que devemos respeitar todo mundo que é nossa família. Hoje nós estamos nos a aculturizar, se é assim o termo que eu posso dizer, ou a exportar a cultura dos outros, e a dizer não, tua família, tua mulher, teus filhos, o resto são parentes. Se o teu pai e a tua mãe não se deram bem na vida, é problema deles, você tem que olhar só para a tua mulher e teus filhos. Não é assim. Então os nossos filhos falam assim, família do nosso pai. Família do meu pai. Não tem família do meu pai, tem a nossa família, ok? Agora, o que é que nós... E o desafio, naturalmente, fica para nós. Nós hoje, nós éramos filhos ontem, somos os pais de hoje. Nós temos que promover, se os nossos pais, de alguma forma, falharam, ok? Nessa promoção da união, essa promoção da harmonia dentro da família, o desafio fica para nós. E é isso que eu tenho com os meus primos, meus irmãos, enfim, da minha faixa etária, eu tenho que dizer, os nossos pais fizeram o melhor que podiam fazer para a época deles. Agora,
nós temos outros nossos desafios e ações muito práticas. Vamos ter agora o Natal. Por que é que não nos unimos? Os irmãos todos se unem numa única casa, trazem os filhos, trazem as cunhadas, as mulheres, os maridos, enfim, para ir cultivando, ou seja, promovendo essa união que é fundamental que haja dentro das famílias. Muito bem, Racine Henrique, como é que esta fase do ano pode então ajudar a unir as famílias que andaram, digamos que, com laços enfraquecidos ao longo de todo o ano? O que é recomendável por esta altura? Na verdade, nós todos estamos preocupados nessa altura por causa do bacalhau, da água margarita. Isso é nossa visão já atual. Mas, consoante a sua visão e o que estás a dizer, o que é que podemos contrariar em relação a esse pensamento para as famílias? Devemos levar esta base mesmo da nossa conversa, em que devemos estruturar as famílias. Independentemente do nosso bacalhau, do cozido, também vamos aproveitar este momento para reestruturar as famílias, trazer aqueles valores mesmo nossos. Eu falo muito de cultura, independentemente da nossa cultura, vamos ir buscar a educação acadêmica, a educação cívica e moral e outro tipo de educação. Porque, de facto, nós precisamos famílias fortes para fazermos uma sociedade forte. A nossa sociedade é muito fraca, porque temos problema na base das famílias. Eu, por exemplo, nasci em Angola. Eu queria viver a prosperidade da Angola. Não é que não existe. Há uma coisa que nós nem demos valor. Só o nosso país tem 9 meses de calor. Olha a nossa prosperidade. Mas para nós aproveitarmos isso tudo, nós temos que ter famílias fortes para fazer uma sociedade forte, para criarmos prosperidade para essa família angolana. Tudo parte numa base de família. Então, aqui, os valores familiares que devemos incutir para trazer à sociedade é muito importante. Dizíamos nós, não prostituição, não criar gatunos e esses fatores todos. Mas, independentemente disso, também há fatores que influenciam, que são fatores econômicos. Isso outro dia, se calhar, vamos abordar. Obrigado. Kibula, primeiro, esta questão de ser possível, na sua visão, é possível unir estas famílias quando existem no seio delas conflitos antigos e depois gostava também que desse uma pincelada e agora vamos ter de acelerar cada vez mais a nossa abordagem porque vamos correndo, digamos, contra o tempo. A questão do consumismo. Já falava que muitas famílias hoje estão mais preocupadas com o bacalhau, com as mesas abaixadas. E eu lhe pergunto se isso também tem estado a contribuir para a desestruturação ou a falta de união entre as famílias. Bem, vou começar pelo ponto de se as pessoas podem unir-se, né, embora tenham transportado os problemas. Sim, é sempre uma questão de haver vontade. Se as pessoas tiverem vontade de reconciliarem-se, independentemente do tempo, das circunstâncias, é possível sim. Agora, falar aqui sobre a questão do consumismo, eu diria que é uma falta de atenção que às vezes nós temos, porque até depois vem a máxima que janeiro é mês da fome, quando deveria ser o mês de fartura, porque alguns têm o 13º e outros valores que vão oferindo por ali, que deveriam reservar para alcançar outros objetivos muito mais importantes. Portanto, a questão do bacalhau, de tudo mais que acontece, é apenas vontade. Mas não é uma obrigatoriedade das pessoas enveredarem por este caminho, porque no final do dia não é para comer, Natal não é simplesmente para comer, mas é sim, como eu disse à partida, é para reflexão, é para as pessoas mudarem o seu interior e depois transportarem o melhor de si para os dias vindouros.
No entanto, se existem conflitos, até estamos mesmo no final do ano, vamos deixar passar e vamos recomeçar, porque é mesmo um recomeço, não é um período de recomeço, as pessoas podem sempre recomeçar. E as pessoas têm que perceber que as pessoas, por essência, são feitas, né, de uma dualidade que vai de espírito e matéria. Não podemos olhar simplesmente para a matéria, que muitas das vezes leva-nos a estes gastos que muitas pessoas incorrem neste período, porque existem influências que levam as pessoas a isto. Mas devemos ser comedidos, equilibrados e perceber que não é para gastar simplesmente, mas podemos aproveitar até para poupar e fazer melhor nos dias subsequentes. Diavava de Deus, a obrigação, digamos, que temos de passar o Natal em família, pode ajudar a fortalecer estes laços, olhando também para aquilo que é esta realidade de visões diferentes mesmo no seio da família? Sim, pode muito bem. Aliás, esse mesmo espírito do Natal, renovação das mentes. E quando nós, ainda mais neste tempo, nos juntarmos, não apenas para comermos e bebermos, mas para olhar também naquilo que nós cometemos como erro ao longo do ano e que este momento nos sirva para a correção dos mesmos erros, isso realmente vai ajudar na unidade da família. Mas é que muitas das vezes nós só olhamos na comida, vamos comer do que é tipo no momento de preparação do casamento, né? Em vez de preparar seriamente o próprio casamento, nós estamos a preparar a festa do casamento. E é isso que nós fizemos. Deixamos a essência do Natal e nós passamos para uma outra etapa que muitas vezes... Porque nós podemos nos reunirmos só com riso, com alegria, mesmo só com água. Nós nos sentimos bem, porque o Natal não é apenas para vestir roupas novas, mas é renovarmos o nosso interior. O que eu fiz de mal a minha irmã? Me perdoa, próximo ano vamos andar melhor. O que eu fiz de bom? Vou reforçar ainda a minha bondade para com os outros. Então, é isso o espírito que nós devemos carregar no Natal para podermos realmente reforçar a unidade na família. Bom, nós temos ideias diferentes e também temos possibilidades diferentes. Mas dizia aqui a minha irmã que seria talvez um bom momento até para a poupança, porque nós temos o 13º. E eu, quando falo da poupança, eu tenho tomado o exemplo das 10 virgens. Todas elas tinham lâmpadas. Todas elas com a lâmpada dele com petróleo ou combustível. Mas aquele que tinha uma visão ampla ainda tinha uma reserva com ela. Caso que isso termine, vou usar esse. Esse. E eu, na minha casa, eu tenho ensinado as minhas meninas, porque tenho mais meninas do que rapazes, eu tenho dito, cada vez, mesmo nesse momento de Natal, porque mamãe temos que vestir de branco, mas você precisa mesmo comprar isso, você realmente precisa. Se está te fazer falta, compra. Mas se não está te fazer falta, para que comprar? Isso para encher a casa. E depois você talvez um dia senta e vê tudo que você já tem aqui dentro da casa. Mamãe, desculpa, vou tirar um pouco a palavra. De facto, tu está a falar coisas lindas, então aqui vamos ter duas vertentes. Vamos festejar com alegria e compra e, em simultâneo, temos que introduzir os valores familiares. Por que eu trouxe essas duas vertentes? As nossas sociedades também não serão fortes se nós não gastarmos. Nós não podemos entrar em dívidas. Está a falar como empresário. Sim, é a dívida. Mas nós não podemos incentivar as dívidas, porque neste momento, só por causa do Natal, existem famílias que já estão a entrar em dívidas. Só para comprar bacalhau, para comprar água margarita, já estão a entrar em dívidas. Nós não queremos, não podemos incentivar isso. O que é importante, o que é necessário para as empresas venderem, ganharem dinheiro para fazer investimento e tirarmos aquelas pessoas do desemprego. Depois aquelas então, pessoas que foram contrair dívidas, como é que eles serão? Não, a mente dele como ele vai também ser? Tem que ser planificada. Tem que ser planificada. Eu até tenho uma abordagem dessa em que
A minha mãe me ensinou não se empresta, não se endivida por causa da comida. Porque você pode ter dívida hoje de manhã do pão, ainda não pagaste o tal pão, almoço também já está te cobrar. Já está novamente com fome. Sim, já está novamente com fome. Vai de novo entrar em dívida. E ainda não pagaste do almoço, jantar também está ali a te cobrar. Como é que vai ser? Por isso, nesse Natal, por favor, eu digo, já falei isso, já preguei isso, fui em Benguela, fui no Uís, fui não sei aonde, falei nas mulheres, ninguém entra em conflito com o marido por causa do Natal, ninguém entra em conflito, ninguém entra em dívidas por causa do Natal. Vamos partilhar a alegria, porque Natal é alegria. Natal não pode ser que hoje você está se alegrando e depois, 25 à noite, você começa já a pensar como é que eu vou pagar a dívida do pastor? Como é que eu vou pagar a dívida da Suzana? Não se faz. Vamos então voltar. Os empresários devem nos ajudar. Não venham com vossas publicidades assim, toda hora para nos impressionar. Reverendo, deixando de lado esta parte do consumismo, que valores é que o Natal pode trazer no sentido de unir as famílias? No Natal, nós, a grosso para a modo, própria harmonia delas, não é? Sim, celebramos o nascimento de Jesus Cristo, né, o príncipe da paz, e os valores que devem estar bem assentes nas famílias, reconciliação, perdão, comunhão, harmonia e união familiar. Mas falando desses aspectos todos, quero olhar aqui para o assunto do perdão. Nós hoje... as pessoas muito distantes de nós não nos podem causar problemas de maior. Ou seja, os maiores problemas, os maiores conflitos que nós temos vêm mesmo do seio da nossa própria família. Então, o exercício do perdão deve começar dentro das nossas famílias. Eu falei aqui do que eram nossas famílias antes, né? A tia, nossa mãe, nosso pai, a típica família angolana, africana, sim, que né? era a nossa. Mas depois o que acontece? Esses nossos pais, tios, enfim, tendo problemas entre eles, transmitiram para nós os filhos. Transmitiram para nós os filhos. Por quê? Porque eles não souberam lidar com os problemas deles, resolver os problemas deles, se perdoar, se reconciliar, e tem-se dito que problemas adiados, problemas não resolvidos são problemas adiados, ou qualquer coisa assim, ok? Então, nós temos que cultivar mesmo o perdão. Natal é período de perdão, período de reconciliação. Falei aqui, pronto, para promover a união, vamos sentar, vamos estar todos ali numa casa, cada um traz uma tigela, enfim, vamos comer isso, aquilo, tudo muito bem. Mas no momento da conversa, de preferência quando ainda não estão sob o efeito dos copos, ok? Naquele dia eu fiz isso e não foi muito bom, me perdoa, mas eu sou teu irmão mesmo, me perdoa, eu falhei. E o outro que lhe estão a pedir perdão, perdoa mesmo também. O perdão, aqui o perdão, a reconciliação é a base. É isso mesmo que Jesus também vem está a trazer aqui uma boa, que antes de nós chegarmos no peru, no bacalhau, primeiro vamos na conversa. Sim. Depois daquela conversa ser amena, então vamos trazer para o espírito do brinde. É exatamente assim. Mas não com dívidas. Que boa questão também da solidariedade, e porque nós falávamos, hoje há famílias, e temos muitas famílias que transcendem esta questão dos laços sanguíneos. Como é que esta fase também pode ajudar a unir ou a vermos cada vez mais esta união destas famílias? Aqueles que não têm, como é que podem sentir o abraço destas famílias que têm este espírito, que têm esta cultura de união? Hoje aqui trazemos mais uma vez a palavra partilha. Nós temos que cultivar este lado que engloba aquilo que se chama humildade. Humildade de porquê? Eu só vou partilhar desde o momento em que eu perceber que o irmão ao lado precisa de mim, precisa daquilo que eu tenho em demasia e que poderia servir também para a outra pessoa. E porque nós é assim, nós estamos numa realidade sui generis, nós estamos numa sociedade onde sabemos que tem pessoas neste momento, enquanto uns compram bacalhau, outros estão nos contentores de lixo, enquanto vestem, tem roupas para oferecer de marca, há quem está ali com trapos. Então nós
digo nós no geral, que podermos estender a mão, né, uma mão solidária àquela pessoa que tenha, não só no Natal, mas pronto, como faz especificamente nesta altura, podemos aproveitar o ensejo para o fazer e desenvolver grandemente aquela questão de solidariedade, porque a pessoa solidária é aquela pessoa amável, é aquela pessoa que olha para o outro como gostaria de ser olhado. Isso disse aqui muito bem. Eu acho que aqui nós temos que quebrar aqui algo que às vezes constitui uma barreira. As pessoas pensarem que somente eu e a minha família restrita, o que se falou aqui é que podemos nos beneficiar. Temos que olhar também para as demais pessoas, não é? Que estão ali meio que abandonadas, meio que dispersas por falta de condições, e partilharmos o pouco, dá para todos, mas para quem tem aquele coração bondoso, não é? E de partilha. Nós aqui falamos muito das tradições, o reverendo falava das famílias da geração anterior, né? Dos tios, dos pais. Eu pergunto se é aqui o mais importante hoje olharmos para a questão da empatia, da solidariedade, ou continuarmos a olhar para as tradições? A empatia. Precisamos de olhar mais na empatia, porque a empatia é um valor que sustenta todas as gerações. Todas as gerações. Quando eu consigo sentir o que o meu irmão está sentindo, quando eu consigo viver aquilo que o outro está vivendo, ele está vivendo na tele, mas eu vivo isso dentro de mim, então nós vamos andar bem. Então a empatia é importante, a solidariedade é importante, o perdão em si é importante. Existem vários valores que nós devemos realmente cultivar para que tenhamos uma sociedade saudável. Porque somente teremos uma sociedade saudável se todos nós temos uma mente saudável. E muitas das vezes nós estamos a ver que as nossas mentes são doentes. São doentes. E a reabilitação das nossas mentes é muito importante. E isso deve partir da família, deve partir do pai, está aqui. Os dois pais estão aqui. Deve partir mesmo dele, porque são eles as autoridades. Sim. Existem outros também ali, sim. Não, ele é padrasto. Então precisamos realmente da empatia, a compaixão em si é importante. O amor verdadeiro, não é a hipocrisia, é um amor que quando você está lá estou sorrindo e quando você não está lá começo a falar mal. Não é isso, mas o verdadeiro amor que me leva realmente a te ajudar, a te apoiar, a te acompanhar naquilo que você realmente precisa. Então, nós precisamos de andar desta maneira. A empatia. Estava a pedir também a palavra. Provérbios 17 diz que na angústia nasce um irmão. É na angústia que nasce um irmão. Nós estamos a olhar aqui para realidades, às vezes, que amigos que nós temos, né, fora do nosso laço sanguíneo, okay, acabam sendo verdadeira família. Mas olhando aqui para o aspecto da solidariedade, essa solidariedade, pronto, não deve ser só na época natalina, deve ser sempre, desde que nós entendamos que tudo aquilo que Deus nos deu, e é importante colocarmos assim, tudo aquilo que Deus nos deu, que dá para nós viver e ainda sobra, ok? É porque Deus está a nos confiar para ajudar os outros. Dito de outras formas, o que é que eu preciso para poder viver? Preciso de um carro, preciso de uma casa, preciso do meu salário, preciso, enfim, dos bens materiais, que eu consigo viver, consigo dar o melhor para a minha família. Mas quando começo a receber já muitas bênçãos, ok? Além daquilo que eu preciso normal para viver, é porque Deus está colocando na minha mão condições para poder ajudar os outros. É ali que eu digo que nem tudo que passa nas nossas mãos é nosso. É para os outros. É esse entendimento que nós precisamos ter. Eu também interviria nesta matéria. A televisão é muito importante para a introdução desses valores. Vamos olhar aqui para o tema central que nós trazemos. A unidade das famílias. Mas dizia, ainda bem que fala desta questão solidária. As famílias que nós temos hoje têm esta
predisposição, esta abertura, esta vontade de fazer, de levar o bem, e não falo para iniciativas grandes, estou mesmo a falar no seio familiar. Nós vemos esta abertura para a solidariedade entre família, por exemplo, entre os membros da mesma família? Eu vou repetir, hoje já nem tanto, mas nós vamos olhar aqui para um aspecto, e aconteceu na minha própria família, né? No período do conflito armado, ok, em que, pronto, nós saíamos das nossas províncias de origem e viemos aqui para Luanda. Nós tínhamos na nossa família 2 tias que tinham casas aqui em Luanda, uma em Cacoaco e outra no Golfo, e elas que acolhiam a família toda. Estamos a falar de um apartamento com 3 quartos, que é aí no Golfo, que chegamos a viver lá 50 pessoas. 50 pessoas num apartamento de 3 quartos. Uns dormiam na varanda. Contam-se as 10 famílias com esta disposição. Hoje conta-se. Mas naquela altura nós vivíamos ali na maior harmonia e depois distribuíam as tarefas, quem vai vender o gelo, quem vai vender gelado de muco, quem é cobrador de táxi. Passamos aquilo por que falávamos, tudo isso. o pouco era mesmo Exatamente. E hoje eu falo com a minha esposa, eu digo, amor, aqui nossa casa aqui é grande, está vazia a nossa casa, tem que vir mais pessoas, temos que trazer pessoas das províncias para vir viver aqui. Mas isso já não é a nossa realidade. Mas precisa se cultivar esse resgatar, na verdade, esse espírito de solidariedade familiar. Mas aqui falando da solidariedade, não vamos olhar, eu se calhar há pouco falei que esse amor ao próximo que deve transcender a sopa solidária, transcender a roupa usada, ok? Nós precisamos olhar para essa solidariedade na formação do homem mesmo, dar ferramentas ao jovem para poder produzir, para poder se autossustentar, porque a empresa do colega tem, se calhar aqui, condições de hoje dar 80 litros de água para esse centro e está a fazer muito bem, mas não vai conseguir ter essa condição todo o tempo. Quem dá esmola, quem ajuda hoje alguém, não vai ter condições de ajudar sempre, mas estamos a falar de pessoas que se calhar têm 2 braços, 2 mãos, enfim, e pode produzir. Então fica aqui lançado o desafio também para que nesse espírito de solidariedade investamos no jovem. Olhar para o jovem e perguntar, o que é que você sabe fazer? Não sei fazer nada. Tá bem, o que é que você gostaria de fazer? Não, eu gostaria de fazer isso, aquilo. Paga uma formação para ele, acompanha ele, para torná-lo independente e autônomo, com compromisso aqui de eu estou a te ajudar, né? Você vai ter uma formação, vai ter um emprego, mas quando você se estabilizar, também ajuda o outro. A replicar esta... Kibula, voltamos aqui a esta questão do convívio familiar. Nós, não sei se ainda acontece com a frequência do passado, e voltamos uma vez mais aqui a olhar para as tradições. O normal era que os filhos, vamos supor que somos aqui 4 filhos da mamãe e da vavá, já que é a nossa mais velha, e o 24 e o 25 era em casa da mãe. Isso ainda se assiste ou os caminhos que cada um dos filhos seguiu tem estado a atrapalhar esta iniciativa? E se calhar aqui fazemos também aquela colação da questão financeira, né, das possibilidades. Não, mas ainda registro assim, eu vejo, por exemplo, eu vou ouvindo, né, ao longo desses dias, olha, nós vamos nos unir, vamos à casa da mãe, ou da irmã, ou da prima. Existe, sim, senhora, ainda tem pessoas com bons valores, né, e que preservam aquela união familiar e que vão promovendo este tipo de ações, porque até os pais, no caso, ficam felizes em receber os seus filhos, netos e tudo mais, e por causa da correria, né, que algumas vezes é desculpa, não se consegue ter essa união, então aproveita-se esse dia específico e vai acontecendo, acontece sim. Nas outras famílias nem tanto, mas no geral ainda consegue-se sentir esta vontade das famílias unirem-se. E quanto à questão financeira, é uma coisa muito interessante que se faz. Cada um leva o bocado que tem e acaba sendo um banquete, não é? Menos dispendioso. Exatamente, e menos dispendioso. E ali o bolso não sofre tanto como se... Mas aí Rastini... Não, mas eu vou levar água. Não, vou levar água sim. Vou ter que levar uma embalagem de água, vou ter que levar... Mas aí os empresários não vendem muito, não é? Não, acabam vendendo sempre. Comprou. Exatamente, porque são várias famílias, então cada um vem comprando um bocadinho, vão unindo sinergias. Não, bastante. E esse é o objetivo. Não, dívidas não. Não é necessário as pessoas incorrerem a dívidas. Vamos nos contentar com aquilo que nós temos. A Kibula já falou. Esse traz um bocadinho.
não são boas, porque tem um outro lado, o poder de controle. É isso ali. Exatamente. Quando tiveres muita dívida minha, o meu poder de controle sobre mim, si então? é muito grande. Então também não é muito bom as dívidas. Não é. Deve Tem que ser de equilíbrio. Esta iniciativa de que falávamos aqui, de todos irmãos se juntarem em casa dos pais ou em casa de um dos Irmãos mais velhos. Isto é uma boa iniciativa para ajudar a proporcionar este diálogo, Muito bom mesmo, muito bom, porque nós nos unimos. Mas Então, também, mamãe, é preciso, e aqui vamos criar outra condição, é preciso que as famílias criem líderes familiares. Porque, por exemplo, eu sou uma família de 100 e tal primos. É só um exemplo, ou é verdade? Não, é verdade. 100 e tal primos. Isso é uma família muito grande. Sim, a minha avó foi a única e teve 12 meninas e 13 rapazes. E todos numa média de 10, Estão 8, também 10, a seguir este caminho, não é? Então, eu tenho muito convite. A estrutura vertical já desapareceu. Agora estamos os primos. Então, podia ter uma matriarca, queria nos levar todos para estarmos juntos, mas como a estrutura superior desapareceu, estamos entre primos, então há muito convite. Eu estou aqui a ver onde é que vou passar o dia 25. Encontrei então, salão, não-se todos. É nessa base que estou a dizer que tem que se criar um líder familiar que diz, não, vocês todos vão passar a festa aqui. Não, mas Sim, eu diria que hoje em dia nós estamos a encontrar família onde as crianças não se conhecem. É verdade. Não se conhecem. Nós, por exemplo, desde ano 2023, o que é que nós fizemos agora? Os pais, se fiquem ali, como já se conhecem, fiquem lá. Mas manda todas as crianças. Os netos vêm lá na minha casa. E eu também lá na minha rua, na minha vizinhança, vou ver aquelas crianças que não têm, assim, condições para passar um bom Natal. Com pouco, mesmo só arroz com feijão e gasosa, estão lá, vou colocar lá uma música. E há um momento, quando depois nós departilhamos a palavra, começa agora a se conhecer, você filha de quem, você filho de quem. Porque isso depois também pode acarretar outros problemas, essa falta de conhecimento entre os primos. Exatamente. Reverendo, o ilustre Restino falava aqui de uma questão que pensamos ser importante, líderes familiares. Esta figura do líder familiar ainda existe? Se não existe, é importante que voltemos a esta cultura que poderá ajudar a unificar as famílias? De um tempo a essa parte, né, das nossas famílias, vou só atenção para voltar, ok? Os líderes familiares eram identificados como eram líderes natos. Eram os mais velhos. Eram os mais velhos, por exemplo, hoje o primeiro mais, neto. Exatamente. Hoje é quem tem mais. O primeiro neto da casa que o avô dizia, não, este aqui é meu primeiro neto, o primeiro filho, o primeiro neto, enfim, que ele dizia, não, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o mano, todo mundo tem que obedecer o mano. E eu herdei isso dos meus pais, né, que nós chamamos todos por mano, obedecer o mano. Mas hoje a realidade é outra, é quem tem mais dinheiro. Exatamente. É quem tem mais dinheiro e não devia ser assim. Só que o indivíduo que tem mais dinheiro também é o que menos tempo tem. Ele é que mais dinheiro tem, é o que menos tempo tem, menos paciência tem. Mas ele quer chegar e tomar as decisões todas pela família. Esse é outro problema que nós temos tido dentro das famílias. Agora, esses que têm mais dinheiro, porque depois na nossa família tem sempre um gueta, ou que tem mais dinheiro, precisa ter a sensibilidade de reconhecer. Eu sou o que mais poder financeiro tenho, mas também tenho menos tempo, ok? E tenho menos paciência para gerir esses barulhos. E muitas vezes menos experiência de vida menos também. Experiência. Então vou identificar no seio da
da família, aquele que não está no meu nível financeiro, mas é o mais velho, tem uma experiência, tem mais disponibilidade. Tem mais ideias. E tem mais ideia. E se calhar não consegue uma família largada com 100 e tal primos, um líder... Só primos. Nos dias de hoje, um líder não consegue, um único líder não consegue. Então vamos fazer vários líderes. Vamos fazer o exercício que Jetro mandou Moisés fazer. Jetro chegou para Moisés e disse: olha, essa multidão que você está a levar é muita e você vai se matar, ok? Então escolhe aqui no meio dessa multidão o chefe dos grupos. Então divide, já fica aqui um conselho, né? Dividam, escolham aí uns 5, são quantos? São 100 e tal, uns 5 que cada um controla 20 ou monitora 20, depois tem um que controla todos. Agindo assim, a vossa família vai ser unida e não haverá situações de o sobrinho que se envolveu ou que casou com a outra, depois estão a se encontrar no pedido. Não, você afinal é minha sobrinha, você afinal é minha. Precisamos de líderes. Líderes, já se casaram, agora no dia da apresentação. Precisamos de líderes dentro das nossas famílias. Se calhar esse é um assunto para um outro debate, mas precisamos de lideranças nas nossas famílias. Muito bem. Senhores, já estamos a caminhar para o final do nosso programa de hoje. Vamos então às recomendações e os conselhos. Quero começar por si, Rastino. Estamos a terminar. O que é importante ainda passar a quem nos está a acompanhar de tudo que falámos aqui? Sim, falamos coisas muito importantes da liderança familiar, da introdução dos valores e princípios familiares. Falamos depois da conversa, temos que passar ao banquete, aconselhar as famílias a se unirem mais, ou seja, vamos passar na casa do irmão, então cada um traz um pouco para ser menos dispendioso para o irmão mais velho ou mais poderoso. É o conselho que dou. Também dizer como empresário que as pessoas não deixam de fazer compra para as empresas não falirem, vão fazendo compra e para conciliarmos isso tudo. Muito bem. Mamádia Vafa. A palavra que eu gostaria aqui de deixar é que ninguém nasce numa família que ele escolheu. E nem todos na família somos iguais. Cada um é um ser singular. E o que nós podemos aconselhar é que evitemos tudo que é atitude de ódio, de vingança. Porque muitas das vezes também que nós vimos nas festas é ali onde acontece o pior. Mas que essa quadra fez para que nós possamos ser novas criaturas. Então, vamos entrar no próximo ano como novas criaturas, preparados através do ano de 2025, nada de ódio, nada de vingança, nada de inveja. Considera todos irmãos ou irmã suas ou irmãos seus. E assim nós entraremos com os 2 pés mesmo no ano de 2026, com toda a alegria no coração que pode vir a existir no mundo. Então, esse é o nosso chamado. Aceita a tua família. Muito aceita mesmo a tua família, porque a tua família é mesmo a sua família e Deus sabe por que te colocou naquela família, porque você é importante para aquela família. Não olhando apenas nos meios financeiros, mas olhando nas atitudes e em como nós convivemos. Então vamos fazer esse empoderamento, não só de sobrevivência, mas sim de convivência. Que boa. Esta questão, união familiar, espírito natalino e também a questão do consumismo, o que é importante passar a quem nos acompanha por esta altura? Exatamente. Eu diria que é preciso manter a verdadeira essência do Natal, preparar-se... Que não passa por mesas abastadas, né? Não, não passa por isto. A essência não é esta. A essência é o que nós dissemos e muito bem, e nós próprios nos revermos e olharmos para a nossa família como sendo aquelas pessoas que nós temos que dar a mão, temos que abraçar, perdoar, obviamente, para que estejamos preparados para viver um momento glorioso, porque Natal é isto, não é um momento de luz, porque aquela pessoa que anda na penumbra jamais conhecerá a luz. Então é isto, não vamos nos enganar comprando mais, sem querer desmerecer aqui ao nosso empresário, vamos comprar, mas de forma moderada, não é? A moderação é aqui chamada porque
Se as pessoas olharem simplesmente para aquilo que vão comer, vão se esquecer da verdadeira festa de Natal. Porque não é festejar o Natal, não é simplesmente comer, porque as pessoas distraem-se comendo. É mesmo dobrar o joelho para aquelas pessoas que sentem-se muito mais fragilizadas, para encontrarem um conforto necessário que vai permitir com que prossigam firmes para o ano vindouro. Reverendo Hamilton. Ok. Nós precisamos definitivamente entender que os nossos diplomas, os nossos cargos, as nossas posições sociais, tudo isso passa. Josué Gonçalves diz que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família, ok? Então, como jovens, como seres humanos, enfim, queremos ter o melhor e devemos lutar para ter o melhor, para dar para a nossa família. Nós homens temos que ser os provedores da nossa família, mas precisamos entender que o nosso maior patrimônio é mesmo a nossa família. Então, de nada também nos adianta perder noites a fio em busca do sustento da nossa família, se nós não estiver presente dentro dessa família, se não acompanhar o crescimento dos nossos filhos, se não conversarmos com as nossas esposas, se não partilharmos os momentos, quer seja de alegria ou de tristeza. Então nós temos que preservar a família, temos que defender a família. Quando falamos em união familiar, não estamos a dizer que não vai ter problema, mas vai ter problema, mas em meio aos problemas nós temos que continuar unidos, porque a nossa família está acima de todo e qualquer problema. E deixar aqui, se calhar, a recomendação: unam-se, promovam a união nas famílias no dia da ceia de Natal, para os que vão fazer a ceia. E quando estamos a falar aqui a ceia, não estamos a falar no nível de quantidade de comida na mesa, mas aquele convívio, façam uma oração, reconciliem-se, peçam perdão, tragam Jesus para o centro das famílias neste dia, que não é o dia que ele nasceu, obviamente, mas é o dia que nós celebramos o seu nascimento. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja o centro, esteja no centro das nossas casas e das nossas famílias. Reverendo Hamilton dos Santos, Mamá Diavava de Deus, Kibula Leia e também Rachina Henriques, muito obrigado pelas vossas contribuições e esperamos contar convosco em 2026 para outras conversas aqui também na Rede Girassol. Bom Natal e bom ano de 2026. A você que esteve também durante todo este ano a acompanhar o Girassol Debate, queremos reiterar os nossos agradecimentos e o compromisso fica marcado para 2026. Estaremos aqui para olhar para outros assuntos, para olhar para os temas que fazem parte do nosso dia a dia e que realmente podem contribuir para uma sociedade melhor. Muito boa noite, bom descanso, até 2026.